quando defino que todos são iguais perante a lei e tem um defensor que cobra muito caro seus honorários, eu posso afirmar que há igualdade? Eu me lembro de um irmão que foi diretor executivo da Aliança Evangélica Mundial, um irmão das Filipinas. Como é que ele chamava? Jun Vencer. Ele criou uma forma de você distinguir se uma nação foi ou não afetada pelo Evangelho. E aí ele fez várias ponderações, e nessas ponderações ele deixava claro: uma sociedade onde o Evangelho de fato foi fator decisivo de influência é uma sociedade onde há justiça rápida, ágil, acessível a todos. Justiça rápida, ágil, acessível a todos e, obviamente, imparcial. Quando você não tem justiça rápida, ágil, acessível a todos e imparcial, você tem um negócio apenas, que é o que virou a ideia de justiça em nações do Ocidente, principalmente movidas por esse senso de lucro. O lucro justifica tudo. Então, fica impossível, obviamente, ter como competir com quem tem numerário, com quem tem dinheiro. É verdade que o Estado se obriga, em nações democráticas, a oferecer defensoria. Não é? É chamado de defensoria pública. Mas é óbvio que isso não se compara à possibilidade de você contar com causídicos que cobram o seu tempo em ouro. Não dá para competir, não dá. É muito complicado. E isso, obviamente, anula a premissa básica da justiça, que é todos são iguais perante a lei. Porque passa a ser todos são iguais perante a lei, dependendo da sua capacidade de defesa. E, bom, aí a gente vai entrar num assunto que não é muito bem visto no Brasil. Mas, lamentavelmente, a gente vive falando de corrupção, mas acho que dos três poderes nada é tão corrupto quanto o judiciário. E, pelo menos, é o que se percebe. É o que se percebe. Porque não é segredo para ninguém que há venda de sentenças, não é segredo para ninguém que há benesses de toda a natureza, não é segredo para ninguém que há seres humanos que parecem que nunca são presos, não há segredo para ninguém que jovens que, dependendo das posses dos seus pais, cometem barbáries e fica por isso mesmo. Não é segredo para ninguém de que é possível comprar sentenças, de que é possível comprar gente de autoridade, não é segredo para ninguém. E por isso essa ideia de que todos são iguais perante a lei é uma utopia, é um sonho. Nós deveríamos correr atrás disso como nação, como povo, mas nós já aceitamos as regras do jogo. E, além disso, no Brasil,
você não tem um sistema de reeducação. Você tem um sistema de vingança. E isso é admitido pelo povo, de modo geral. Quando alguém comete um determinado crime, é muito comum as pessoas dizerem: ele vai ver quando ele chegar na cadeia. Ou seja, nós já sabemos que não há justiça. Nós já sabemos que o que há é vingança. Nós já sabemos que a lei dentro da cadeia é outra. Nós já sabemos um montão de coisas. Nós só não fazemos nada em relação a isso. Além do que, nós ainda estamos cada dia mais assumindo o que se chama vulgarmente de justiça pelas próprias mãos. É linchamento, é juízo prévio, é um montão de gente que afirma coisas sem ter a menor intenção de provar o que está falando. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Então, eu oro muito por nós, eu creio que você também, pelo Brasil, mas assim, é angustiante a situação judiciária do nosso país. Vou pimentar um pouquinho, depois eles três consertam o que eu vou falar aqui. Lá em Cachoeirinha, na missão na íntegra Cachoeirinha, no bojo do meu sermão, eu falei que nós corremos muitas vezes o risco de demonizar o rico. E eu falei que o rico também tem direito à graça de Jesus. O evangelho não é só para os pobres, mas para os ricos também. Os ricos têm direito à graça de Deus. E no evangelho, ser rico não é pecado. O uso que se faz da riqueza, que o é. Não é? O pecado é ser possuído pelo que se possui. Possuir não é problema, desde que você seja dono disso. Eu só posso compartilhar aquilo do que eu sou dono. Se eu não sou dono disso, eu não posso compartilhar. O problema é quando isso vira meu dono, ou quando eu não sei quem é dono de quem aqui, não é? Então, o rico também tem direito à graça do evangelho. Essa frase, eles cooptam, né? Eles tiram uma frase do sermão e jogam nas redes sociais. Essa frase, que os ricos também têm direito, bombou nas redes sociais. E eu recebi dezenas e dezenas de e-mails, de comentários de gente que julga-se rica, que agradeceu pela fala, porque se julga discriminado na igreja de Jesus. Olha que coisa interessante. Entendeu tudo. Eu achei isso interessantíssimo. Cada um com a sua fala, cada um com não sei o quê. Que um disse assim: pô, eu enriqueci pelo meu trabalho, eu não roubei, eu não matei, eu não defraudei, e tem um coração extremamente generoso. Ele botou quanto de instituição ele ajuda, de pessoas ele ajuda, mas ele muitas vezes se sente mal quando está em determinados eventos, porque ele se sente como um criminoso porque enriqueceu. Essa é a primeira colocação, é um fator a se conversar. Como adesão a isso, eu conto uma experiência. Bom, eu faço manutenção do templo do Espírito Santo, eu cuido do meu corpo, eu malho todo dia, corro todo dia. Não quero ficar igual alguns colegas da mesa, né, ao longo dos anos, que o cabelo está mais branco do que o meu, entendeu? Então, quem fala o que quer, ouve o que não quer, não é verdade? Então, eu cuido do corpo. Em agosto do ano passado, eu sofri um acidente de moto, perdi tudo que tinha nesse braço. Eu perdi, fiz enxerto, cirurgia plástica, o meu osso ficou exposto. Então, eu fiquei 1 ano e meio sem correr, sem malhar, sem nada. Voltei, aí fui para o nutricionista. O nutricionista é um dos bambambãs aí, fazer reeducação alimentar, aquela coisa toda que a gente ouve o tempo inteiro. Quando caí, eu já fazia, eu tinha minha alimentação era toda educada, tal. Como eu caí? Perdi a moto, perdi o exercício físico. Eu falei, vou sair da dieta, senão eu deprimo. Comer é um prazer, né, Ari? Ou não? Então. Perguntou o cara certo. Então,
Uma vez eu estava com o Ari no evento, um colega nosso, malhadão ali assim, músculo puro. Ele falou assim: quando Jesus voltar, o cara está sentado do lado dele. E a gente, quando for subindo, eu vou falar: viu, devia ter comido aquela picanha gorda. Não comeu, bem feio, estamos subindo juntinho, né? Nunca mais me esqueci disso. Então, comer é um prazer. Eu falei: pô, já perdi a moto, que é a minha terapia. Perdi o exercício, gosto muito. Se eu não comer com sabor, eu adoeço, eu deprimo. Voltei depois de um ano, voltei para o nutricionista. A consulta do cara era R$200, eu já achava uma fortuna. Aí voltei um ano depois, está R$400. E falei: gente... Aí eu vi, por acaso, naquela mesma semana, alguém perguntando a ele, o nutricionista: poxa, você cobra R$400 por uma consulta? Ele falou: não, eu não cobro R$400. Eu compro R$400 pelos 4 anos de graduação, pelos tantos anos de pós-graduação, pelos tantos anos de doutorado, pelo que eu gastei no exterior estudando, pelas noites não dormidas, pelas manhãs acordadas cedas, pelos beijos que eu não dei na minha esposa, na minha namorada, pela separação do meu filho. Por tudo isso é que eu cobro R$400. Aí nós estamos falando ali, perante a lei eu tenho um defensor que cobra muito caro os seus honorários. Posso afirmar que há igualdade? Bom, o que é caro, não é? Que tipo de serviço o sujeito presta? São questões que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Esse camarada que cobra R$400 numa consulta de nutricionismo, ele só tem agenda para metade do ano que vem. Eu não consegui agenda. Não sei se foi um livramento, eu não sei o que foi, porque eu não gastei os R$400, não é? Agora, a agenda do cara está cheia. Então, a questão de caro é uma questão muito subjetiva, uma questão que tem muito a ver com competências, tem muito a ver com um monte de coisas. Agora, eu acho que, se conosco não será assim, para eu, vamos imaginar que eu fosse esse nutricionista, para eu atender o Oswaldo que não pode pagar, de repente eu tenho que cobrar do Ari que pode. Eu não sei como é que se faz, se o processo é esse, mas eu acho que é uma questão a ser conversada, porque se eu não cobrar de ninguém, por exemplo, como que eu banco a minha especialização, como é que eu me torno competente para melhor servir, para ser mais útil, para abrir leques de influência na sociedade onde Deus me plantou, com a tendência e com a missão de ser melhor naquilo que faço para melhor servir e melhor servindo honrar o Senhor. São fatores a se considerar que eu acho que cabe a consideração. Vamos por partes aqui. Essa questão de todos são iguais perante a lei é um projeto burguês de 1789, Revolução Francesa, quando a burguesia ela quer tomar o poder. E uma das bandeiras que ela levanta é a igualdade, juntamente com a liberdade e fraternidade. Uma vez que todos são iguais, o rei não tem mais domínio nem autoridade sobre nós, todos são iguais, e George Orwell vai colocar muito bem isso na Revolução dos Bichos, quando ele diz, todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Então esse é um projeto ideologizado desde 1789. Muito bem estruturado, muito bem aliançado, para que nós acreditássemos e jurássemos de pé junto que todos são iguais perante a lei. E nós sabemos que isso não é verdade. Então isso está errado na raiz. Não tem como trabalhar isso no resultado. Nós vamos trabalhar lá atrás. Porque não pode existir igualdade num país onde alguns, e aí eu entro na questão do Neil, alguns que estudam em colégios particulares, com professores de altíssimo nível, colégios em São Paulo, com a mensalidade entre 4 e 5 mil reais por mês, você paga mais de 100 mil reais de joia. Quer dizer, meu filho quer estudar lá, eu sei, porque eu fui nesses colégios, pelo menos uma meia dúzia de colégios, você paga mais de 100 mil só para o seu filho entrar. Depois, quase 5 mil reais você paga por mês, tendo aula integral, enquanto alguém que é aluno da rede, seja lá estadual ou municipal, com muitas vezes professores animados, ganhando um pouco. Domingo conversei com uma professora da rede, ela dizendo, eu ganho 15 reais hora aula.
Eu chego com mais 70 e poucas horas. Há dias que eu estou tão estressada, tão cansada, tão arrebentada, que eu pego minha bolsa, saio da sala, vou lá, coloco falta para mim mesmo e vou embora. Porque eu não tenho condições físicas, muito menos reciclagem. E aí meu filho ficou doente em São Paulo, nós fomos num bacana desses médicos que usam dessa mesma ideologia, dessa mesma falácia. Porque eu estudei, quando eu olhei ali no diplominha dele, escola pública, Unicamp e USP. E aí cobrando R$750, e eu fiquei olhando e disse, poxa, eu estou pagando na PUC o meu doutorado. Esse cara estudou com o meu imposto. Eu banquei a pós-graduação desse sujeito, que provavelmente estudou numa escola de elite, com o papai bancando R$5.000 por mês. Eu vou e estudo numa paga, então eu banco a pós-graduação desse sujeito e banco o meu estudo. Eu pago 2 vezes pelo estudo. Aí quando ele vem, ao invés dele retribuir ao cidadão que pagou, ao invés dele retribuir ao Estado, ao invés dele retribuir, pelo contrário, ele me cobra pela 3ª vez R$750, porque ele tem especialização nas escolas públicas pagas com os impostos dos contribuintes. Por que ninguém fala nisso? Por que ninguém denuncia isso? Porque as melhores escolas nível 3º grau são públicas. Porque todos se esforçam também. Agora, aquele que está na rede não tem chance. Uma pesquisa recente que saiu na Universidade de São Paulo, está muito claro que há uma média de 3 a 4 anos para ingressar em medicina na USP. E saíram 3 pesquisas que os alunos de medicina na Universidade de São Paulo, uma saiu, que eu lembro muito bem, pelo CEP. E aqueles alunos que estudam na medicina na Universidade de São Paulo, os CEP são das regiões nobres de São Paulo. Todos são iguais perante a lei? Do que é que nós estamos falando exatamente? A gente percebe que não é assim. E eu me senti extremamente aviltado quando ele estampava os seus diplomas, e um deles com bolsa sanduíche, lá nos Estados Unidos, estudando em Harvard, estudando em Oxford, estudando em Stanford. Aí eu fico olhando e dizendo, caramba, enquanto eu estava trabalhando, pagando os meus impostos, eu estava bancando esse cara lá em Oxford. Então, essa igualdade. Na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, que é a Faculdade de Direito, uma tese de doutorado que ele pesquisou durante um período de anos, crimes. E ele pegou todos os crimes muito semelhantes, muito parecidos, corroborando com o que o Ari falou. E ele percebeu que os mesmos crimes cometidos por brancos da classe média alta, eles foram absolvidos. E os mesmos crimes, muito parecidos, semelhantes, cometidos por negros pobres, eles foram condenados. Simplesmente porque eles tinham grana para pagar bons advogados. De que igualdade que nós estamos falando? E isso é uma defesa de doutorado da Universidade de São Paulo. A elite desse país é formada nas universidades públicas, não vou citar nominalmente, o número de candidatos, o número de senadores, deputados federais formados nas escolas públicas. E já terminou meu tempo? Eu acho que a gente tem que trazer esse assunto para dentro de casa e não para fora. Nós temos a nossa cultura de honorários também. Eu lembro que eu falei com o Ari, acho que 3, 4 anos atrás, falei, Ari, o pessoal que está chamando você para falar, está perguntando quanto você cobra. E ele falou, Oswaldo, é interessante. Lembra disso, Ari? Os caras estão começando a fazer essa pergunta. Então, acho que o problema é dentro de casa. Acho que um tempo atrás eu estava numa igreja, num local aí, não vou citar. E eu lembro que alguém colocou alguma coisa no meu bolso, eu cheguei em casa e quando eu abri, tinha muita grana. Eu falei, os caras erraram. Os caras erraram. E pela misericórdia de Deus, a irmãzinha da igreja me ligou na segunda-feira, falou, pastor, o senhor chegou bem e tal. Cheguei bem em casa. E aí ela falou, mais alguma coisa? Eu falei, minha irmã, só queria dizer o seguinte, vocês erraram.
Vocês deram uma oferta errada. Vocês deram muito mais do que... né? Aí, para minha surpresa, ela disse assim: Oswaldo, é o seguinte, o que o pessoal está cobrando é o dobro disso. O que o pessoal está cobrando é o dobro do que a gente ofereceu para você. E a gente queria dar mais. E eu estava mudando, eu estava numa penúria, aquela penúria que eu estava precisando de grana naquela altura. Eu estava mudando de uma cidade do sul para cá, para São Paulo, e o dinheiro chegou naquela hora certa. Mas o que eu quero apenas mostrar é que se existe honorários sendo pagos exorbitantemente, existem igrejas cooptando com esse tipo de cultura. E eu não sei até onde nós vamos chegar. Semana passada, mais um lugar que eu tenho que ir, e aquele irmãozinho simplesmente falou: Oswaldo, o que nós temos para oferecer é isso, é você chegar aqui. E dentro da cultura da CEPAL, o Ari trabalhou com a gente lá há muitos anos, a gente tem essa cultura, irmão, eu preciso chegar aí. Se eu chegar até aí, fechado, tranquilo. E a gente fecha assim. Como eu não tenho como chegar, então você me faz chegar até aí. Só que nós, e aí eu me incluo, nós adulteramos, de certa maneira, uma cultura que faz com que hoje os honorários sejam cobrados exorbitantemente, não só por gente de música, de adoração e tal, mas por preletores também. E eu acho que a gente tem que delatar isso, a gente tem que ser muito claro naquilo que a gente está falando, até para que esses que operam clandestinamente, porque essas coisas não ficam às claras, eles se tornem conhecidos. Porque se uma igreja simples do interior não tem condições, às vezes, de trazer uma pessoa para dar uma palavra que ela sonha em receber, é justo nós transferirmos isso para uma comunidade que tem recursos e uma comunidade que tem poder econômico para trazer quem ela quer. Essa é a questão. Quer dizer, a gente pode usar de um advogado ou de um professor que tenha um alto gabarito e usar os mesmos critérios para aquilo que o Bitum falou: entre vós não é assim, entre vocês não é assim. Então eu só queria deixar isso como uma palavra de advertência, porque se gente fora cobra honorários extorsivos, no nosso meio o mesmo se repete. Assim que eu comecei a trabalhar com o Ari, ele foi convidado por um pastor para ministrar em um curso, um módulo, durante 3 ou 4 dias, fora de São Paulo. E já foi estipulado o valor da oferta antecipadamente, só dito, vai ser X por você ficar esses dias. E nesse período o Ari viu que havia um conflito de agenda, e aí ele pediu encarecidamente para liberar um dia. Aí o irmão falou: não, tudo bem, então tem que te descontar o dia que você não vai vir, então eu vou tirar R$200 do seu dia. Aí ele perguntou: peraí, você está me dando uma oferta ou você quer saber meu honorário? Porque o meu honorário é outro, o meu honorário de consultor é outra coisa, mas o meu serviço como pastor, como ministro de Deus, aí é oferta, outros 500, entendeu? É só para deixar bem claro como que está hoje a disposição da igreja brasileira. Senhor presidente, eu pedi 1 minuto do tempo do Carlinhos, ele me cedeu, viu? Pela ordem. Não, é que... Coloca 5 minutos para mim aí, por favor. Eu vou dar um testemunho, tocou meu coração. Me ligou também um pastor do interior de São Paulo e disse: você não queria um final de semana vir pregar assim? Eu disse: tudo bem. Ele disse: quanto que você cobra? Eu disse: eu não cobro, geralmente a igreja dá oferta, mas qual o valor? Eu disse: não tem valor, se é oferta, né? Isso mesmo que o Ari falou. Aí ele chegou uma hora e disse: meu irmão, você vai pagar passagem de ônibus? Vou. Mas o senhor vem de ônibus? Eu pego o ônibus e vou, tá bom. E tem lugar até a casa do meu irmão, então tá bom, então tá tudo jóia, vamos. Aí quando... no telefone, acho que umas 3 ou 4 vezes, eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte, se você falar mais uma vez quanto eu cobro, eu não vou, a gente para aqui. Não, desculpa, pastor. Aí quando eu cheguei, ele me explicou. Ele disse: pastor, o senhor me perdoa, mas o que aconteceu? Ele disse: sabe por que eu insisti? Porque nós convidamos, era um conselho de pastores, e nós convidamos um pastor, aqui do Rio de Janeiro, muito bravo, tal, não sei o quê, da televisão. E ele disse que ia. Não, é um qualquer, não vou dizer o nome. Mas ele, é verdade, eu não quero dizer o nome.
É uma questão ética. E aí, ele cobrava, ele só ia no sábado, ele exigia, não tinha cidade aeroporto, ele exigia um avião até uma cidade mais perto, um carro, ele deu o nome lá do carro que ele queria. Como na cidade não tinha hotel 5 estrelas, ele exigiu ficar numa outra cidade que tinha hotel 5 estrelas, ia cobrar R$5.000 para dar uma palestra de 1 hora lá na cidade do interior e depois iria embora no mesmo avião. E ele falou, quando o senhor falou que não cobrava e vinha de ônibus, o conselho se reuniu e disse, esse Bitu é picareta. Ele falou isso para mim, esse Bitu, ele vai chegar na hora, ele não vem. Esse cara não vai dizer nada com nada, ele está precisando de grana, é picareta, não traz. E aí o senhor disse que vinha, eu disse, não, mas eu conheço, tal. Não, isso aí vai dar errado, tal, é melhor trazer o outro, pagar o que o outro está exigindo, porque o outro é sério. E o Bitu é picareta. Acertaram, né, Carlinhos? Eu sabia, não sei onde vai ser. Eu acho que eu penso que o nosso tema tem a ver com poder em relação com o acesso aos bens e serviços de mercado, poder, fama e prestígio. Acho que esse, quem sabe, é o nosso tema. Ou seja, o cara não tem dinheiro, mas tem o título de pastor. Então ele tem poder porque é pastor. E ninguém chama, por exemplo, o outro de motorista José, né? Coveiro Raimundo, né? Costureira Francisca, né? Mas aí chama de pastor Carlos, pastor fulano, doutor fulano de tal, porque dá ibope, reverendo e tal, porque dá ibope. Então, assim, parece-me que a questão é, nós utilizamos artifícios, né, desumanos, que tiram a beleza da sua natureza, feita à imagem e semelhança de Deus, e em cima desses artifícios nós vamos trabalhando as relações de poder. Já que o tema tem a ver com dinheiro, é só um desconfiômetro, você que está aí fazendo a sua dissertação de mestrado, quem sabe a sua tese de doutorado, eu queria lhe animar a um tema que é poder e a relação econômica das estruturas de direção das igrejas. Eu tenho um desconfiômetro, por isso que eu animo a você fazer o diagnóstico e a pesquisa. Eu tenho um desconfiômetro que em todas as estruturas das nossas igrejas, a soma dos salários das pessoas que estão na liderança, seja conselho, seja o nome que você chamar, ela será sempre maior do que uma amostragem de 50% de todos os membros da sua comunidade. Ou seja, a relação de poder institucional e as funções que eles assumem tem a ver com o perfil econômico de cada um desses membros dessas direções das nossas comunidades. É só um desconfiômetro. E aí eu presumo, aí é só um desconfiômetro, não é uma réplica ao Neil, assim, eu presumo que a chateação dos ricos nas nossas igrejas não é porque eles sejam discriminados, eu acho que é porque eles não são tratados pela sua natureza humana. Eu acho que a chateação é eles perceberem que eles são tratados pelo cifrão na testa, que eles são tratados e reconhecidos porque doam, e não porque são gente feita à imagem e semelhança de Deus, que é também a tristeza do pobre. Ou seja, em geral, o nosso reconhecimento do outro é por causa dessa estética, desse design, do título que ele tem, da fama, do prestígio que ele tem, ou dos bens que ele tem acesso. E o Evangelho propõe uma inversão disso, isso já foi falado aqui. Ou seja, o rico vem na sua insignificância e o pobre com a sua dignidade, é o que o Tiago diz. O que é que o Tiago está dizendo? O rico é insignificante porque ele é insignificante? Não, é porque em todo o ambiente social ele é reconhecido pelo cifrão na testa, pela prata e o ouro que possui. E no Evangelho nós somos reconhecidos pela dignidade e pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. E se enquanto o capitalismo diz que você é gente porque possui, e o socialismo propõe que você será gente quando possuir, o Evangelho diz que você já é gente porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. Amém. E aí vir para o Evangelho é vir para esse novo ambiente onde esses referenciais são... Eu vou usar um termo assim com muito eufemismo, esterco, né, para não dizer de outro jeito, né? Para não falar que é fezes fresca, que ainda é eufemismo, não queria dizer do meu jeito nordestino, né? Mas tudo bem, fica aí só na sua cabeça, imagina o jeito nordestino, ou seja, não é nem adubo, porque não é adubo, é nada mesmo, porque é um novo jeito de viver a vida, de encarar a vida. Esse negócio, e quanto é que paga? Cara, já está maluco, já não é mais o Evangelho, já é outra coisa, já é negócio. Já não é mais Evangelho. Hotel de 5 estrelas, faz como meu pai dizia, um pastor em Fortaleza, pastor, o cantor veio aqui e reclamou porque eu dei um hotel de 4 estrelas para ele. Meu filho, que bobo. O meu hotel era de milhares de estrelas, eu chegava, parava o meu cavalo, amarrava a rede num pé de uma árvore e ficava olhando as estrelas. O cara só quer de 5 estrelas.
né? Esse é o evangelho, gente. O evangelho é a natureza, é a vida, é o encanto. E os bens para a sobrevivência. Queremos o dinheiro para a sobrevivência? Queremos agora. E tu, homem de Deus, foge destas coisas, apega-te à piedade. E vocês que querem ficar ricos nesse mundo vão cair em grandes tentações diabólicas. É isso que Paulo diz. E para os homens de Deus ele diz: fujam dessas coisas. Fujam dessas coisas. Apeguem-se à piedade. É legal ser rico? Cara, deve ser legal demais, gente. Poxa, é legal demais. É pecado ser rico? Eu acho que não. Também acho que não. Concordo com o Neu. Não acho que é pecado. Acho que quem vive pregando o evangelho não pode relacionar evangelho com riqueza. É outra coisa. Você é um empresário aí, por causa do seu trabalho, você produziu. Eu tenho minhas contradições pessoais sobre isso, porque eu acho que quem fica rico, de alguma maneira, é como se Deus colocasse as coisas com cota para todo mundo. Então, quando você acumula, está tirando de alguém. Ou seja, o nosso excesso e a nossa sobra é porque nós estamos tirando o direito de outro viver e sobreviver. Eu queria só falar uma coisa sobre igualdade. Igualdade é uma intenção. Depois da queda, nós não somos iguais. A gente que foi prejudicado pela loteria genética. Não somos iguais. Tem pessoas que nascem com inteligência extremada e gente que nasce com problemas de limitrofidade. Tem gente que nasce com coordenação motora perfeita e gente que nasce com problemas de coordenação motora. Então, igualdade é uma intenção. Uma intenção. E esse é o espírito do reino de Deus. Os que têm se sacrificam pelos que não têm. Os que podem se sacrificam pelos que não podem. Essa é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus não é uma igualdade natural. É uma igualdade intencional. Faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse a você. É intencional. Então, na lógica do reino de Deus, eu me sinto em débito com aqueles que não têm as possibilidades que eu tenho, porque o reino de Deus é assim. O Deus Filho abriu mão da sua glória, assumiu a forma de servo, foi achado em figura humana e se humilhou para salvar aqueles que não tinham como se salvar a si mesmos. Então essa perspectiva do reino. A perspectiva do reino de Deus é intencional. O reino de Deus não passa essa lógica de uma igualdade idílica. O reino de Deus trabalha com a noção de queda. A raça humana caiu. E isso traz um sem número de injunções. E a gente precisa lembrar, um dia estava conversando com uma moça, e essa moça jovem, disse para mim assim: eu não consigo aceitar que Deus tenha me feito assim. E eu disse: mas Deus não fez você assim. Não, Deus me criou, Deus não criou você. Aí ela disse: como não? Eu falei: não criou nem você nem a mim, Deus criou um sujeito só. Ele só manipulou o barro uma vez. E só soprou uma vez. Todos nós viemos desse mesmo barro e desse mesmo sopro. Depois ele clonou esse sujeito. E como ele é o engenheiro dos engenheiros genéticos, ele não perdeu nada e ainda fez o segundo ser desabrochar com qualidades e complementos em relação ao primeiro. Eles se tornaram complementares entre si. E nós somos frutos do relacionamento deles, da multiplicação deles. Com a agravante de que eles passaram a se multiplicar depois da queda. E aí, depois da queda, eles estavam cheios de injunções da queda na própria estrutura genética. Então, eu e você somos produto de milênios de queda humana. Foi Deus que me criou. Deus garantiu a minha existência, soube da minha existência desde sempre e garantiu a minha existência desde sempre. Mas Deus só soprou uma vez e só manipulou o barro uma vez. Essa ideia, foi Deus que me criou assim, é uma ideia determinista, é uma ideia de destino manifesto, de fatídico.
Isso não é cristão, isso não é bíblico. Por isso que a igualdade no nosso meio é intencional. Eu sei que nasci em condições melhores que outros seres humanos. Eu sei que recebi mais oportunidades que outros seres humanos. Eu sei que tive mais possibilidades do que outros seres humanos. Então eu me sinto em débito com eles. É intencional. Intencional. Eu me sinto em débito com eles. E eu vou saldar esse débito prestando serviço a eles, para que através do meu serviço eles cheguem o mais próximos possíveis de mim, e então haja uma igualdade intencional. Tem de ter isso em mente, porque essa lógica, primeiro criacionista, ou melhor, evolutiva, essa lógica evolucionista, e essa igualdade idílica, isso não existe. Não existe. Os seres humanos vêm em queda, em degenerescência. Há séculos, há milênios. Então a igualdade entre nós é intencional. Por isso que quando eu advogo o meu direito de ser desigual, eu estou insultando o Deus Filho que abriu mão da sua glória. Eu não posso fazer isso. Como cristão, eu não posso fazer isso. Eu não posso insultar o Deus Filho que abriu mão da sua glória. Porque o texto sagrado diz que ele, sendo Deus, não se aferrou à ideia de ser igual a Deus. Não guardou para si a ideia de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Então o processo cristão para com aqueles que foram agraciados pela genética, que foram agraciados pelo ambiente, que foram agraciados pela nação onde nasceram, é o mesmo princípio do Cristo. Não se aferre aos seus privilégios, negue-se a si mesmo, assuma a forma de servo, se humilhe, se sinta em débito com quem não tem, se sinta em débito com quem não pode. Preste o seu serviço como o Cristo prestou para o Pai e para toda a criação. É intencional. Na fé cristã, a igualdade é uma busca intencional. E é uma busca pelos que podem. Os que podem é que buscam a igualdade com os que não podem. Os que têm buscam a igualdade com os que não têm. Os que são buscam a igualdade com os que não são, porque eles têm sentimento e senso de débito. Débito. Eu tenho um débito com aqueles que não podem como eu posso. Porque não era para ser assim. E é assim porque nós caímos. E eu tenho de ser solidário com toda a minha raça, a raça humana que caiu. E eu sou um agente do Cristo que veio para salvar-nos. Portanto, eu tenho de imitá-lo, eu tenho de abrir mão e tenho de servir. Eu não posso conclamar a mim o direito de ser diferente. Eu tenho de buscar para o outro a possibilidade de ser igual.